verbo que se tornou em carne. O texto áureo que diz, 1, 2, 3, verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a Isso, pode ler. João capítulo 1, versículo 14. E a verdade prática, o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo então o texto bíblico do Evangelho de João, o capítulo 1 e o versículo também número 1 ao 14. Vamos estar lendo estes versículos. Podemos ler, irmãos? Aleluia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Tome o seu assento adorando a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, é importante nós lembrarmos que durante 13 semanas aproximadamente, um primeiro trimestre, nós estivemos estudando sobre a defesa da nossa fé, que na teologia nós chamamos de apologética cristã, né? O estudo da defesa da nossa fé. Então nós estivemos aprendendo diversas coisas muito fundamentais sobre como defender a nossa fé em diversos aspectos. Aprendemos sobre heresias antigas que se manifestam também nos dias de hoje e têm nos impedido de viver uma fé pura, uma fé genuína, uma fé saudável. Coisas que às vezes aos nossos olhos, né, pastora Rúbia, parece que são insignificantes, mas nos levam a adorar outro Jesus, a ter um entendimento das Escrituras de certa maneira utópico, deturpado, distorcido, que nos faz crer muitas vezes que a Bíblia tem que ser atualizada, como nós já ouvimos falar muitas vezes, e muitas heresias a respeito da igreja, do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, da natureza de Jesus, da divindade de Jesus, tanto da natureza divina quanto da natureza humana. E nós estivemos aí aprendendo muitas coisas que nos ajudam a identificar estas heresias e também combatê-las com argumentos, com versículos baseados na palavra de Deus. E nesta lição, nós vamos começar a estudar sobre o assunto mais importante da palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu olho para esta revista e me alegro, porque hoje nós vamos ter a oportunidade de iniciar um estudo que vai falar só sobre Jesus, irmão. Que coisa boa! Então vamos aprender sobre Jesus,
O tema desta revista é O Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E neste trimestre é importante nós fazermos esta introdução, irmãos, para nós entendermos qual é o assunto geral da revista. Neste trimestre, nós vamos estudar então sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João, e que é na nossa ordem ali da Bíblia, né, cronológica, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto evangelho, mas não menos importante. Nós vamos estar aprendendo algumas coisas que devemos sempre lembrar. A divindade de Jesus, o relacionamento pessoal do Salvador com aqueles que são salvos, referências claras ao Espírito Santo que viria como Consolador, a doutrina da regeneração ou do novo nascimento e muitas coisas importantes, as quais veremos aqui nesta revista. Para nós entendermos ainda mais, esta primeira lição é uma lição, de certa maneira, de introdução. Então, hoje, nós vamos estudar sobre o Evangelho de João, algumas partes mais teóricas, não tão práticas, mas que também nos ajudarão a ter uma interpretação melhor do que estudaremos a partir de agora. Quando nós falamos sobre a importância do Evangelho de João, é importante nós sabermos, os irmãos que estudaram aí, pelo menos um curso básico em teologia, têm um conhecimento, sim, mais ou menos assim, teológico da situação, vão lembrar que o Evangelho de João é o Evangelho considerado não sinótico, ou seja, ele é o Evangelho que difere dos demais. Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos que relatam os mesmos milagres, pelo menos a maioria deles. Eles têm uma perspectiva diferente de cada milagre, porque cada evangelho foi escrito para um público diferente, né? Mateus foi escrito para os judeus, para provar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos tem o propósito de revelar o Jesus que é servo, aquele que vem para servir. E no Evangelho de Marcos você vai ver isso se destacando muitas vezes, o Jesus servo, o Jesus que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por amor de muitos. O Evangelho de Lucas, como os irmãos já sabem, é o Evangelho destinado aos gentios, aqueles que não são judeus como nós, aqueles que não têm a cultura judaica em si, ou não são familiarizados com ela, mas eles também precisam conhecer e ouvir falar de Jesus. Só que João ele traz uma revelação de Jesus diferente dos demais, porque João não tem o seu foco de revelar o Jesus que veio cumprir este propósito terreno, mas um Jesus que é o Filho de Deus, o Jesus que veio dos céus. Por isso ele começa, e os versículos que nós lemos aqui, começam falando sobre estas palavras. Você vai ver aqui a expressão, capítulo 1, versículo 1, no princípio. Você já vai lembrar lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João faz questão, inspirado pelo Espírito Santo, de iniciar este capítulo e o primeiro versículo usando esta expressão. No princípio era o Verbo. Você vai perceber que João, ele traz esta revelação. Nós, quando estudamos um pouco sobre a cultura dos tempos bíblicos, vamos perceber que este evangelho foi escrito em torno, não sabemos afirmar certamente, e não podemos, porque senão corremos um grande risco de nos equivocarmos com datas, como não há algo explicitamente documentado, não foi datado especificamente 85, 84 ou até o ano 90, possivelmente foi escrito este evangelho. Nós percebemos que João está direcionando algo muito específico, principalmente para aquele tempo. Quando João está falando assim, no princípio era o Verbo,
Esta palavra verbo aqui, os irmãos sabem, Novo Testamento escrito em sua maioria grego helenista, não um grego formal, mas um grego mais informal, para que os leitores pudessem entender claramente. Esta palavra aqui no grego é logos, que significa o quê? Palavra. João estava dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha o que diz o versículo 2. Os irmãos da mídia, aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo, é a palavra que deu vida. É a palavra que criou todas as coisas. É a palavra que deu origem a tudo que existe. E ela é antes de todas as coisas. É esta palavra que é a razão. E é por isso que nós vamos estudar então, nesta revista, muitas coisas relacionadas à cristologia. Ou seja, o estudo da pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o motivo de nós estarmos aqui nesta manhã. Ele é digno, e só Ele é digno de receber honra, de receber glória, de receber louvor e adoração. Que nós entendamos que nós não somos nada, porque Jesus é tudo. Aleluia. Então nós estaremos estudando sobre isto, sobre este evangelho que revela a natureza divina de Jesus, Jesus o Filho de Deus. Eu lembro-me que Martim Lutero, naquela Bíblia comentada de Lutero, não sei se os irmãos já viram, mas tem uma Bíblia com os comentários dele, ele chega a dizer, pastor Adriano, que se nós tivéssemos somente o evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos, nós não perderíamos a salvação, porque já seria suficiente. Lutero estava dizendo, não desprezando os demais escritos, não, mas ele está enfatizando a importância do evangelho de João e da carta aos Romanos, que eles por si só já nos apontam a Cristo, já nos revelam a Cristo, já nos levam à salvação. Então, o evangelho de João é o evangelho considerado não sinótico, ou seja, ele difere dos demais evangelhos. Existem milagres diferentes, passagens diferentes. João, como nós sabemos, Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente tem muitas coisas que são pregadas hoje aí, né? Que Jesus tinha 12, mas existiam 3 que eram mais chegados a ele. E João era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. E aí endeusam João, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos. Ele quer que todos se salvem, disse Paulo escrevendo sua carta a Timóteo, 1ª carta, capítulo 2, versículo 4. João é aquele que talvez registre milagres diferentes, e ele é o discípulo que mais tempo viveu. Então, João foi o último discípulo a morrer. Nós sabemos que Jesus falou sobre isso em João capítulo 21, né? O último capítulo. E que importa se eu quiser que ele viva e que ele permaneça até que eu venha, né? Jesus fala isso a Pedro. Jesus estava dizendo a Pedro, Pedro, vai cuidar da sua vida que de João cuido eu, viu? Tá? É isso que ele estava falando. Deixa ele. João é o último discípulo que vai morrer. E possivelmente ele escreve o evangelho já, este evangelho no final dos seus dias, quando pastoreava a cidade de Éfeso, ou se encaminhando para o final dos seus dias. Então nós já entendemos aqui, meus irmãos, o que significa esta palavra verbo, logos, palavra, fazendo alusão ao que estava acontecendo lá em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, e criou Deus, pelo poder da sua palavra. Então João está dizendo, e nós já entendemos sobre isso. Então o evangelho de João é o evangelho que revela Jesus como, vamos lá, vamos dizer juntos o Filho de Deus, 1, 2, 3, o Filho de Deus. Lembre-se disso, o evangelho de João está revelando Jesus como o
Filho de Deus. Então João está enfatizando estas coisas. É importante lembrar também, antes de nós entrarmos aqui na lição, que quando João está falando sobre o Logos, João também, inspirado pelo Espírito Santo, está combatendo as filosofias gregas daquela época, que falavam sobre o Logos, né, o poder do conhecimento, o acesso ao conhecimento, a filosofia, as escolas filosóficas que existiam naquela época, né? Ao ponto que a Bíblia vai explicar e vai falar, né, que Paulo, quando estava em uma determinada cidade, que eu não lembro o nome agora, eu não lembro se é, não lembro, não vou arriscar também. Mas ele estava em uma determinada cidade e ele por 1 ano e meio aproximadamente vai estar em uma escola debatendo sobre estas coisas, suas filosofias, combatendo estas coisas e pregando a palavra de Deus também aos alunos, aos professores e a todos que lá estavam. Quando nós falamos, irmão, sobre o público daquele tempo, nós devemos lembrar que Roma dominava toda aquela região, e Roma era muito influenciada pelo pensamento grego, né? As filosofias daquele tempo. Então João tem 2 desafios nos seus escritos. Como nós sabemos, Paulo combateu estas coisas, os apóstolos escreveram direcionados a estas coisas, e nós lemos e já falamos diversas vezes sobre isso. 2 grupos, né? Então os judaizantes, que eram os judeus que se convertiam ao evangelho, mas não queriam perder as suas tradições, os seus costumes judaicos, mas também os gentios que eram fortemente influenciados por este pensamento grego, por este desejo de conhecimento, né? Então lembre-se quando em Atos capítulo 17, Paulo vai chegar em Atenas e ele vai ver o altar do Deus desconhecido, e ele começa a citar estas filosofias, os poetas daquele tempo, e através disso ele faz o que nós chamamos de rapport, né? Uma ponte, um acesso para poder evangelizar. E ele começa a dizer, porque nele nos movemos, vivemos e existimos, e começa a pregar a Cristo. Paulo está usando uma citação grega para poder ter acesso ao coração dos atenienses. Então, da mesma maneira, João tem estes desafios, e inspirado por Deus, está entendendo ou não entendendo, não podemos saber, mas o Espírito Santo dirigindo tudo. 2 Timóteo, 1 Timóteo 3,16, não lembro, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, e nós sabemos, tá bom? É 2 Timóteo, aleluia. Então, ele está combatendo estas coisas, e ele está revelando um Jesus que traz este conhecimento, que pelo poder da palavra de Deus na pessoa de Jesus, todas as coisas foram criadas, ao ponto de sem ele nada poderia existir ou ser feito, porque ele é o Criador de todas as coisas. Então João, ele está vivendo esta perspectiva, este cenário, né? E João está revelando este Jesus como um filho de Deus. Então a introdução nós já fizemos. Ponto de número 1, o Evangelho de João. Autoria e data. O apóstolo João é o escritor, como eu já expliquei aos irmãos, porque autor é só um, o Espírito Santo, do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto de João, capítulo 21, versículo 20 e 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja, né? Eu lembro, tem um Policarpo de Esmirna, né, que é o historiador, né, ou um dos pais da igreja, que vai afirmar que João, ele é o escritor deste evangelho, porque viveu próximo àqueles dias também. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90. De acordo com os estudiosos, o evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Lembrando, é quarto, mas não é porque está em quarto lugar. É quarto por causa da ordem que se encontra na palavra de Deus. Ponto 2. O propósito do evangelho.
O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o autor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação deste evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus para fazer parte da história. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada na pessoa de Jesus. Lembrando-se que encarnação e reencarnação são duas coisas totalmente diferentes. Eu lembro que um dia um irmão foi ler um texto bíblico na igreja, não foi na Espanha, fique tranquilo, né? O pastor Diego está aí, mas ele foi lá dizer que o verbo reencarnou. E aí eu fiquei, Jesus, me tem misericórdia. Tive que corrigir. Não reencarnou, ele encarnou. E nós já estudamos sobre isso também na revista passada. Apesar a natureza de Jesus, apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. E é o Evangelho que mais revela um Jesus humano. Por quê? Lembra de João capítulo 4? Jesus se cansou, Jesus teve sede, e ele revela esse Jesus humano, que sofreu tentações, que padeceu, como homem também. O escritor aos Hebreus vai falar sobre isso também, dizendo que em tudo ele foi tentado, mas nele não foi achado pecado. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmada. Então, recapitulando, o Evangelho de João é o Evangelho que nos leva a crer em Jesus como vamos lá, como o Filho de Deus, o Filho de Deus, e apresenta o lado humano de Jesus e o lado divino, tá bom? Eu sei que às vezes é um pouquinho cansativo essa parte mais teórica, né, irmãos? Mas não dorme não, vai dar certo. Qualquer coisa, o Genilson não veio, mas a irmã Simone da Glória vai ser bênção. Tá bom? Aleluia. Aleluia, tá? Ponto 2. Jesus, o verbo. Vamos lá, quem está acompanhando? Qual que é o número da página aí? Jesus, o verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1, como já falamos. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o verbo é Deus no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e não tem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Aqui é o que nós estudamos sobre a presciência de Jesus, né? A presciência de Cristo, ele já existia antes do tempo humano, ele já era Deus. Ele está fora daquilo que nós chamamos de tempo humano, do relógio humano. Ele está em um tempo chamado eternidade, tá? Então ele não está no Cronos, né? Ele está no tempo Kairos. Ele não está dentro do tempo humano, ele está além disso. Porque antes de tudo ele já era, e depois de tudo ele sempre será. Ele é Jesus. Então essa é a pré-existência, presciência de Jesus. Então a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Assim, conforme o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. É importante nós lembrarmos também, irmãos, como nós estamos em aula, que como aquele tempo era um tempo de uma forte influência grega, os irmãos que estudaram vão lembrar disso, as mitologias gregas também tomavam conta de muitos pensamentos naquele tempo. E o pensamento da mitologia grega qual era? Os deuses vinham à terra, se relacionavam com as mulheres, com os homens, e davam luz a semideuses, né? E aí, se você for estudar a mitologia, hoje nós temos aí diversos filmes, livros, né? Talvez um dos mais conhecidos hoje seja Percy Jackson, né? E o pessoal assiste aí, mas fala muito sobre a mitologia grega, o Minotauro, Hércules e tantas outras coisas. Então João também está combatendo estas coisas. Não é que Deus se relacionou com uma pessoa humana e deu a luz, não. Ele encarnou, e isso é diferente. Ele veio, Jesus não foi gerado por vontade humana, foi por vontade divina. Foi uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria. E nós já estudamos sobre esta parte também, por isso não me detenho muito. Mas ele veio, ele encarnou. Não é que ele teve sua origem no ventre de Maria. Não é sobre isso, misericórdia. Viu? Mas é que ele já existia e ele encarnou. Então João está combatendo também estas ideologias. No princípio era o Verbo, ponto 3. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, que significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Neste sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Ou seja, logos se traduz por expressão, linguagem, uma revelação. Quando João está dizendo que Jesus é o Verbo, Jesus é o Logos, João está dizendo, Jesus é a linguagem do céu, a linguagem de Deus. Jesus é a expressão do céu, daquilo que é divino, daquilo que é de Deus, em nós, no meio de nós seres humanos. Então ele está se referindo a isto. O que é o verbo, né? Por exemplo, na escritura hebraica, o verbo, no Salmo 33:6 vai falar sobre isso, o verbo é o agente da criação, é a palavra que cria todas as coisas. João está dizendo, ele é a própria linguagem de Deus, ele é a expressão da criação, ele é o motivo da criação, ele é o que tem poder sobre a criação, ele é todas as coisas. João está falando sobre isso. Então, meus irmãos, este Logos, este Jesus, este Verbo, ele é a expressão de Deus na humanidade. Tanto é que, quando nós começamos a estudar a Jesus, nós somos impactados. Eu lembro do psiquiatra, né? Tão conhecido que eu cheguei até a esquecer o nome agora, misericórdia. Augusto Cury, não, mas ele é bem conhecido mesmo, viu? Augusto Cury, eu já li muitos livros dele, são muito bons. Ele é um psiquiatra que começou a estudar sobre Jesus dentro da perspectiva da psiquiatria, do psique humano. E ele vai ter um encontro com Jesus, porque ele era ateu, estudando a mente de Jesus. Irmãos, eu li um livro, eu não lembro exatamente o nome,
Mas eu já li o livro, por exemplo, Maria, a maior educadora que já existiu, que ele escreve sobre Maria na perspectiva de mãe, de educação, de tudo isso. Ele fala como Deus trabalha nas emoções de Maria para que ela gerasse o filho, o contexto cultural da época. Mas tem uma parte que Augusto Cury começa a falar sobre as reações de Jesus, a mente de Jesus, não só as palavras, mas principalmente as reações de Jesus, né? Por exemplo, quando Judas o beija, né? E simboliza aquela traição e revela aquela traição, a maneira como Jesus reage. Ele não reage como uma pessoa qualquer, ele reage como uma pessoa que contraria a expectativa humana, porque a maioria de nós, como disse o pastor Diego ontem, pau na cabeça, porrada nele, meu Deus do céu, já ia para agressão física, não é? Mas Jesus não fez isso. Jesus, ele deu a outra face, ele mostrou que ele é diferente, ele é o Verbo. Amém, irmãos? Então, depois, se você tiver a oportunidade, leia, né? Claro, toda leitura, tudo que nós vamos fazer, pode ser quem for, irmão, pode ser até o livro do Papa, como diz o ditado, né? Não sei se você vai ler, né, o livro do Papa, mas tudo bem, tá? Mas leia à luz da palavra de Deus, tá bom? O filtro nosso é a palavra, as escrituras. Tá fora da palavra, não serve para nós, tá bom? Então, Jesus é o Verbo. Em terceiro lugar, a encarnação do Verbo. Já vamos para a última parte aqui da nossa escola bíblica. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João capítulo 1, versículo 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Irmãos, é importante nós lembrarmos disso aqui, ó. João Batista, ele veio proclamar sobre a luz. Nós anunciamos a luz, mas a luz sempre será Jesus. Ele é a verdadeira luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então Jesus é a luz verdadeira, que ilumina a alma dos nossos corações, né? A alma dos homens e mulheres. Ele é o que disse Davi no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Jesus é a verdadeira luz e ele se manifesta ao mundo. Nós proclamamos assim como João Batista. Ponto 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através do Calvário, Deus ofereceu todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Olha o que diz o texto que lemos, a leitura bíblica em classe, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João está dizendo e nos ensinando que pela fé em Cristo, não importa onde nascemos, qual a cor que temos, que possuímos, não importa de onde nós viemos, qual é a nossa
língua, etnia, raça, não. Em Cristo todos nós temos o mesmo nível, nós somos filhos de Deus. E esta porta, ela é aberta a nós. Paulo chega a dizer que nós somos o zambujeiro, isso, né? Isso, zambujeiro, enxertado na oliveira. Então, agora nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, porque Ele veio, Ele foi rejeitado pelos judeus, Ele não rejeitou, Ele abriu os seus braços naquela cruz para receber toda a humanidade. Lá Apocalipse 5 vai dizer que vai ter um dia que todos os povos, línguas, tribos, nações vão se dobrar diante dele e vão ter que adorar o Cordeiro de Deus, né? Dizendo a honra, a glória, o poder, o domínio pelos séculos dos séculos ao Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, Israel, irmãos, vai rejeitar esta salvação. Por quê? Porque eles tinham um entendimento equivocado a respeito de quem é Jesus. Para que os irmãos entendam, para nós entregarmos nossa vida verdadeiramente para Jesus, para que possamos, aleluia, entender esta questão do verbo, do logos, da encarnação, da palavra, da salvação, nós não podemos utilizar a lógica humana, nós temos que crer. Só que eles queriam lógica naquilo que Deus não colocou lógica. Deus quebrou a lógica. Quero que os irmãos entendam, os judeus esperavam um Jesus político, um Jesus que libertaria eles da prisão romana, um Jesus que libertaria eles da política romana, do império romano. Só que Jesus não veio para libertá-los dos romanos. Jesus veio para libertá-los do pragmatismo religioso. Jesus veio para libertá-los das liturgias que os impediam de ter um acesso livre ao Pai. Jesus veio libertá-los do poder do pecado, que separava o homem de Deus. Tanto é que por isso não aceitaram. Como pode ele ser um homem que nasceu no meio de nós? Como pode ele ser um homem que está no meio das multidões? Como pode ele ser um homem? Ele não é o nosso rei. Por isso que colocaram lá na cruz, a acusação do que Jesus recebeu, rei dos judeus. Por quê? Porque eles não aceitaram a Cristo. Só que todos que o receberam, diz os versículos que lemos, deu-lhes a eles o poder aqui não é privilégio, é autoridade, de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quem recebe a Cristo pela fé, mesmo muitas vezes sem lógica, porque tem coisas concernentes à fé que não podemos colocar lógica, porque senão não precisamos crer, é algo normal, visível, está ali. Então não precisa exercer a fé, crer naquilo que não vemos, crer em algo que esperamos. Os irmãos entendem isso? Agora ele vem, ele morre por nós, nos dá esta oportunidade. E todos que um dia entregaram suas vidas verdadeiramente a ele, agora já não pertencem mais a este mundo, mas eles são filhos de Deus. E até esta expressão, filhos de Deus, contraria os judeus. Então eu aconselho os irmãos, tem coisa, irmão, que não adianta querer perder tempo, convencer gente que quer ter uma lógica a respeito de coisas que são espirituais. Aí Paulo diz que nós devemos fugir das questões que são loucas, que não nos levam a lugar algum. A gente vê tanto debate teológico, tanta coisa, tanta contenda no meio do povo de Deus que não nos leva a lugar nenhum, mas traz mais confusão para a cabeça da gente. Foge destas coisas. Entregue o seu coração a Jesus. De verdade, que nós possamos entender esta palavra tão simples, para que sejamos filhos de Deus. Filhos de Deus que querem glorificar o seu Pai dos céus. Quando Jesus fala, quando o apóstolo João fala sobre os filhos de Deus, quando Jesus também fala que era o Filho de Deus, os judeus se escandalizam
Como vamos chamar Deus de Pai? Como vamos ser filhos de Deus? Eles não entendiam isso. Mas Jesus estava falando sobre a comunhão, sobre ter acesso ao Pai, sobre ter intimidade. Ele está revelando um Deus que era acessível, que queria ir além dos rituais, mas queria o coração daquele povo. Então nós temos que entender estas coisas, entender que nós temos o privilégio de receber aquilo que os profetas desejaram, os patriarcas desejaram, os que tiveram visões viram, mas não puderam viver. Nós temos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Os judeus não creram, mas nós cremos e nós estamos aqui. Então, ponto de número 3, já nos encaminhando aí para o final, aleluia. Glória a Deus. A manifestação e a habitação do verbo. A frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão, e habitou entre nós. Irmãos, deuses naquele contexto mitológico, não habitavam entre homens, eles vinham e iam. Deus, no conceito do povo de Israel, estava muito distante. Mas quando João diz que ele habitou, ele encarnou, ele se fez carne, João estava dizendo, ele veio. Ele morou conosco, ele esteve, ele comeu peixe conosco, ele esteve no nosso meio. Jesus, ele foi gente como a gente. Mas qual é a diferença? Não cometeu pecado nenhum. Aleluia. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, esta expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista João, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, João está revelando um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus presente, um Deus acessível, um Deus que está e estará com o seu povo eternamente. Então, meus irmãos, hoje nós podemos aprender sobre a encarnação do verbo. Aprendemos sobre esta lição, o verbo que se tornou em carne. Aprendemos sobre a perspectiva do evangelho de João, que era revelar Jesus como tem gente que já aprendeu. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Jesus como o Filho de Deus. E nós aprendemos sobre o propósito do Evangelho de João. O que significa esta palavra verbo, esta palavra logos, esta expressão. Aprendemos sobre a natureza do verbo, a revelação, a pré-existência do verbo. Aprendemos sobre a encarnação de Jesus. Ele esteve conosco, sua manifestação, o privilégio que temos de nos tornarmos filhos de Deus e a manifestação e a habitação do verbo. Então, nesta lição, já vamos à conclusão. Tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Aleluia. Então hoje, só para concluir aqui, o irmão Tom já vai se achegar, aleluia, irmã Meire. Só para concluir aqui, aprendemos e demos uma introdução a respeito
daquilo que vamos estudar daqui por diante. Aprendemos Jesus como Verbo que se encarnou. Nossa próxima lição, aprenderemos sobre um novo nascimento, e aí já entramos em partes mais práticas. Eu quero orar com você nesta manhã, como nós temos de costume. Feche os seus olhos, mesmo sentados, curve sua cabeça. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a entender aquilo que não entendemos, a termos esta revelação do Verbo, mas sermos sempre filhos de Deus, porque entregamos nossa vida para Jesus. Pai, oramos nesta manhã e entregamos nossas vidas diante do teu altar. Nos rendemos a ti, que és a palavra, o início, o meio, o fim de todas as coisas. Hoje nós sabemos que adoramos o teu nome aqui. Hoje nós sabemos que estudamos sobre o Senhor aqui. Mas haverá um dia em que nós estaremos adorando o teu nome na eternidade. Haverá um dia em que nós não vamos falar sobre o Senhor, mas vamos estar com o Senhor na glória eterna. Haverá um dia que esta comunhão será totalmente plena. E nós pedimos, Pai querido, ajuda-nos a chegar neste grande dia. Ajuda-nos a estarmos contigo na glória eterna. Ajuda-nos, Pai querido, para que possamos entender que nós somos agora filhos do Senhor e que temos uma responsabilidade de vivermos uma vida que glorifique o teu nome e exalte o teu nome. Tome cada um de nós desta manhã. Nos ajuda, ó Deus. Confirma a tua graça e a tua capacitação sobre nós. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém